Então estamos aqui no módulo 3 de Biofísica, ok? E no módulo 3 a gente vai falar da biofísica das radiações. Olha só, a gente está falando de uma série de conceitos físicos que são importantes para que haja metabolismo, ou seja, para que haja funcionamento, para que a gente consiga enxergar, falar, para que a gente consiga escutar, para que a gente consiga sentir o cheiro, o sabor das coisas, para que internamente eu consiga ter a correlação ou a interação entre os sistemas e os organismos. E quando eu venho falar da biofísica das radiações, eu fiz aqui de novo para a gente, tá? Eu vou até clicar aqui, um pequeno roteiro dentro do conteúdo que eu coloquei para vocês aí, que vocês precisam estudar, de coisas que são importantes, ok? A gente precisa entender o que a gente vai ter lá no módulo, é uma discussão acerca das radiações e as suas fontes, ok? Bem como os efeitos que essa radiação traz no nosso organismo, quando essa radiação ela é aplicada. Então a gente precisa entender como é que é essa relação que a gente tem e como o nosso organismo se comporta nessas fontes de radiação. E o que é radiação e o que é uma fonte de radiação, tá? Então, o que a gente precisa entender é que a radiação ela tem como principal característica uma entidade, vamos colocar assim, ou seja, um material, ok? Uma estrutura que ela é capaz de transferir energia de um sistema, ok, pessoas, para outro sistema. Então, radiação ela tem essa capacidade de transferir energia de um sistema para o outro. Então, a gente fala em entidade, e você vai estudar sobre radiação e realmente o conceito fala de entidade, mas para que você entenda, porque fica parecendo uma coisa espiritual, para que a gente entenda essa entidade, a gente fala de o quê? De um material. E aí essa transferência de um sistema para o outro, pessoas, olha só, ela independe de um meio material. Ela não precisa de um cabo de conexão. Ela é transferida independente do meio. Então, irradia de um ponto A para um ponto B, independente de um meio material para que seja transmitido, ok? E aí eu tenho alguns tipos de radiação que a gente precisa compreender e que elas trazem interferências diretas ao nosso organismo. Então eu tenho a corpuscular, que é uma radiação, uma transferência de energia através de partículas com massa, partículas alfa, partículas betas, neutrílios, é emitido por um núcleo que a gente chama de núcleo radioativo, que é o radioisótopo. E por que estudar isso? Porque esse tipo de radiação, quando ela é transferida para o nosso organismo, ou esse tipo de energia, ela vai trazer algumas repercussões, ok? Elas vão trazer algumas repercussões. E a gente utiliza um pouco dessas energias ou desse tipo de radiação que a gente está estudando aqui, justamente para nos auxiliar no diagnóstico de algumas doenças, porque eles captam uma estrutura através de imagem ou captam a imagem em funcionamento, ou seja, a imagem do meu sistema em funcionamento. Então, essa energia corpuscular é uma energia de uma partícula de massa, aí eu tenho uma alfa, beta e os neutrílios, e aí eu tenho essa questão do radioisótopo, que emite esses núcleos que são chamados de núcleos radioativos. A outra energia que eu tenho é a eletromagnética, é uma transferência de energia por meio de quê? De fótons. A luz aqui está me transferindo o quê? Uma energia eletromagnética, é uma partícula sem carga de massa de repouso, ou seja, sem uma massa parada, porque a corpuscular ela está parada aqui, a massa transmite de um ponto para o outro. Essa energia eletromagnética é uma energia em forma de onda, é uma energia em movimento, ok? E aí, dependendo do tipo de radiação, tá? Elas vão ser transmitidas e emanadas a partir de uma quê? De uma fonte. Existem as fontes de radiação, existem as fontes radioativas. Então eu tenho a radiação ionizante, raio gama ou raio X, por exemplo, possui energia suficiente para
remover um elétron lá da última camada do átomo, de uma molécula, criando ali um íon e transferindo para outro. Eu tenho radiação não ionizante, então possui uma energia suficiente para ionizar um átomo ou uma molécula sem a necessidade de eu tirar e transferir de um lado para o outro. Nessa aqui, por exemplo, raio ultravioleta, a luz visível, igual a gente está vendo aqui, micro-ondas, ondas de rádio, ok? Então, essa é a classificação que a gente tem das radiações, levando em consideração, depois a gente vai ligar isso com a fonte que a gente tem, tá? Então, as fontes de radiação que eu tenho, que está fora da célula, que está fora aqui até do universo, e a principal é o Sol, é uma fonte extraterrestre. Eu tenho as outras que são raios cósmicos primários, é uma radiação que chega, ok? Lá da alta atmosfera até a Terra. Eu tenho raios cósmicos secundários, é outra radiação que atinge a biosfera após ser o quê? Absorvida e modificada pela nossa atmosfera. Essa vem lá do Sol, então desse tipo, então a fonte extraterrestre cósmico primário e cósmico secundário, a do Sol, e aí a gente tem a radiação infravermelha, a luz visível e a ultravioleta. E veja bem, essa luz que chega, e por que eu estou falando dela? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre visão. Daqui a pouco a gente vai falar de metabolismo com relação a algumas coisas que são absorvidas através da pele. E esses raios que são absorvidos, essas ondas eletromagnéticas que são absorvidas através da pele, elas entram desencadeando, ok? Metabolismo, que está ligado justamente ao quê? A síntese da vitamina D, ativação dela, a K2 entrando, capturando cálcio, levando para o osso, guardando, e uma série de metabolismos que ocorrem justamente por conta do quê? Desse tipo de radiação. Então eu tenho uma fonte extraterrestre, que é a do Sol, que ela traz, através dos seus raios cósmicos primários e secundários, que nos atingem, desencadeando dentro do nosso organismo uma série de metabolismo. Mas nem tudo é flores, porque a exposição a esse tipo de radiação, por muito tempo, ok? Ela também me traz o quê? Ela me traz prejuízo à estrutura e ao funcionamento. Outras fontes que eu tenho são as fontes terrestres. Eu tenho as naturais, principalmente, que são os radioisótopos, que são utilizados em medicina nuclear, em radioterapia, tá? Que são aquelas que criam um fenômeno que a gente chama de o quê? De radioatividade. Essas naturais aí, igual a gente tem aí. Eu tenho uma fonte de urânio, eu tenho uma fonte de algumas coisas que são utilizadas em equipamentos e que essas fontes são radioisótopos, gerando aí então essa radiação e que a gente usa tanto às vezes para o bem como para o mal, ou até mesmo para gerar energia elétrica dentro da nossa casa e uma série de outras coisas. E eu tenho as artificiais, que são produzidas pelo ser humano. Então eu pego uma fonte natural e faço que de forma artificial gere essa transmissão, ok? Porque a natural, ela gera o quê? Ela gera essa transmissão espontaneamente. A artificial, eu faço com que essa transmissão seja gerada, ou seja, eu induzo a geração dessa radiação, que é o que acontece com o raio-x, com a lâmpada ultravioleta, com a lâmpada de luz visível, como a gente está aqui, como micro-ondas, ok? E é o que acontece. Tudo isso, para a gente conseguir visualizar dentro aí do material que você está estudando, que existe uma interação entre a radiação e a matéria, ok? E essa interação vai depender do tipo de energia que está sendo emitida, tá? Que tipo de energia é essa? A gente acabou de falar, gente. Eu tenho fontes, cada fonte vai emitir tipos de energias específicas. E aí a gente tem dentro dessas classificações de energias delas sendo ionizantes, delas sendo não ionizantes, e aí eu tenho, nesse tipo de geração, aqui a eletromagnética, né, a corpuscular que a gente viu, e aí eu tenho uma geração natural e uma geração que ela é o quê? Do que a gente está colocando aqui, artificial. E todas elas vão trazer interação, porque eu tenho no meu organismo e na propriedade do material que gera essa energia, um componente de interação. Então existe uma absorção pela minha matéria que resulta na ionização
e que pode causar danos biológicos à minha estrutura. Então eu tenho que saber que, como eu estava falando, o Sol, através da emissão de determinados fótons em determinada hora, ok? Em determinado comprimento de onda que ele chega, ele me ajuda com relação à vitamina D, ativação da K2, ativando através da K2, pegar cálcio, ok? Colocar esse cálcio na reserva dentro do osso, importantíssimo o cálcio, a gente vai ver aqui para uma série de funções que eu tenho, contração muscular, coagulação sanguínea, batimento cardíaco, que é a contração muscular. Então o cálcio participa de muita coisa dentro do organismo, sem ele eu não tenho ali o ATP dentro do músculo, ok? Por que eu não tenho o ATP? Quer dizer, eu tenho o ATP, mas eu não tenho como utilizá-lo, porque eu preciso dele coligando lá na protombina, protomiosina, para liberar a actina para a miosina se encaixar, e uma série de outras coisas dentro desse metabolismo, dentro da importância. Então eu preciso entender que a interação da radiação com a matéria biológica, ela pode trazer alguns benefícios, mas ela também traz o quê? Ela também traz danos. Quando eu falo da interação com a partícula alfa, ela interage, né, através de elétrons por atração, ok? E aí eu vou ter várias moléculas sendo ionizadas. E a ionização dessas moléculas pode trazer aí uma disfunção, ok? Na beta, ela vai ter uma interação por repulsão de elétrons. Então, uma atrai, chamando mais elétrons, e outra faz o quê? Outra repulsa. Já no gama, ok? Eu tenho os dois eventos acontecendo, dependendo do que está acontecendo. Então, eu tenho, dentro de todas essas interações radiológicas, uma série de problemas que podem causar danos químicos, alterações estruturais, danos genéticos, ok? Eu posso trazer danos a nível celular, celular, em nível tecidual, em nível sistêmico, trazendo uma série de danos ao meu organismo. Por exemplo, dependendo do tipo de radiação ionizante, eu vou trazer alterações no DNA. Trazendo o quê? Instabilidade genética, levando a mutações. A longo prazo eu posso contribuir para o desenvolvimento de câncer, né? Então aí eu tenho também desnaturação de proteína, alteração de macromoléculas, eu tenho quebras nas pontes de hidrogênio, tudo isso por conta. Então tenho uma série de quebras de ligações, o que deixa fragmentado moléculas que vão buscar rearranjos. Então a radiação, ela tem benefícios, mas ela também traz alguns danos muito, muito importantes. Quando a gente fala, por exemplo, do ultravioleta, ela vai ser um excitante nos tecidos. Então, eu tenho ali a usar as moléculas dessa excitação acelerando reações bioquímicas. E quando eu acelero essas reações bioquímicas, ela cria novas vias de metabolismos que são prejudiciais ao funcionamento da célula. Tá? Então, o que eu preciso que vocês observem dentro do roteiro que eu fiz aqui é que vocês entendam muito bem qual é o conceito de radiação, a classificação dessas radiações, quais são as fontes, a interação dela com o nosso meio biológico e o efeito que ela causa. Então, a interação, tá, da radiação alfa, a interação beta, da gama, do efeito fotoelétrico, ok, que transfere energia, tá? E aí eu tenho radiação ultravioleta, que eu já falei aqui. Eu tenho que entender os danos, então eu tenho danos químicos, como eu já falei aqui, quebra de ligação, alteração de estrutura. Eu tenho danos no material genético, que vai me trazer instabilidade nesse material, e mutações genéticas pode levar ao câncer, tá? E eu tenho uma questão celular, tá? Em regra geral, a sensibilidade de uma célula à radiação ionizante é inversamente proporcional ao grau de diferenciação. Então, quanto menos diferenciada a célula, maior a sua o quê? Radiosensibilidade. Então, quanto menos diferenciada, maior a sua radiosensibilidade. Então, células com alta taxa de proliferação, de divisão, são mais o quê? Sensíveis. É por isso que a gente tem muito problema de câncer de pele à exposição, ok, dessa radiação solar o dia inteiro. Então a gente começa a fazer essas conexões, a gente começa a entender algumas coisas por conta justamente do quê?
dessa relação biofísica que eu tenho com relação às radiações. Ok? Eu tenho células, então, radiosensíveis e eu tenho células radioresistentes. Isso tudo tem a ver com essa proporção que é inversamente proporcional ao grau de diferenciação. Então, quanto mais prolifero, mais sensível. Existem exceções, ok? Existem exceções que precisam ser vistas. Então, eu quero muito que vocês, em cima desse módulo, prestem bastante atenção nesses detalhes que eu coloquei aqui, para que vocês possam compreender que a exposição a esses materiais que transferem energia sem meio nenhum, que a gente chama de radiação, eles podem desencadear, como desencadeiam, alguns metabolismos que são importantes e essenciais para o funcionamento do organismo, ok? Mas, em geral, ou de uma maneira assim mais genérica, eles são prejudiciais se a exposição em excesso. Então, eu consigo, por exemplo, ter um benefício da imagem gerada por um aparelho de raio-x, mas se eu ficar fazendo de forma muito recorrente esse exame, isso vai me trazer problema. Justamente pelo quê? Pela quantidade elevada de exposição. Nessa quantidade elevada de exposição, vai me dar uma quantidade elevada de o quê? De carga, de quantidade de radiação que eu recebo. E a gente acabou de falar que essa radiosensibilidade celular é o que vai me trazer prejuízo. Então, preciso entender direitinho quando usar, de que maneira usar, tá? De uma forma responsável. De que forma expor, de que maneira expor e como isso altera o funcionamento e o metabolismo. Ok? A gente se vê então no módulo 4. Ok? E a gente se vê no módulo 4.